Bridgerton finalmente retornou com uma das temporadas mais aguardadas deste universo, dessa série, no caso, a história de Penelope Featherington e Colin Bridgerton. E será que foi tudo isso mesmo? Enfim, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, como sempre, eu já quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixarem bastante like para dar aquela força marota e compartilharem o vídeo com seus amigos também para dar aquela força, né? Afinal de contas, não é sempre que eu estou falando aqui de Bridgerton, né? Da minha novela de época favorita da Netflix. E vamos lá. Bridgerton, a terceira temporada que ela foca, cada temporada de Bridgerton ela foca em um casal diferente, né? Ou seja, é um filho dos Bridgertons ali tal diferente, e agora a gente está acompanhando a história do Colin e da Penelope, que é um casal que já começou a ser desenvolvido desde o começo, desde a primeira temporada da série, e que no livro, é o quarto livro da série de 7 livros dos Bridgertons, né? E é curioso porque a cada temporada, Bridgerton ele vem mostrando que ele não é só uma série de romance, ele não é só uma temporada para ser aquele romance. Se a primeira temporada ele tinha o foco de ser algo mais romance, ali entre a Daphne e o Simon, a segunda temporada ela já começou a lidar com questões um pouco mais atuais, assim, e com Anthony e a Kate. E agora a gente vem aqui na temporada da Penelope e do Colin, onde a gente tem muito aquela questão da representação da Penélope como mulher naquela sociedade. Como que a sociedade enxerga a Penélope naquele mundo que ela vive ali, entendeu? Porque, afinal de contas, ela é a Lady Weasley, né? Que é a autora aí desconhecida e tal, que é conhecida por ser a grande autora de fofocas daquela sociedade. E como que você cria uma segunda persona, como você tem uma vida dupla naquela sociedade, como que a Penélope se encaixa naquele mundo como uma mulher que tenta ter uma vida própria, que tenta ter uma carreira própria, que tenta pensar em ter uma vida própria caso ela não vá achar um marido, caso ela não ache um marido que vá sustentar ela para o resto da vida. Então, o sustento dela vem muito pela fortuna que ela faz escrevendo colunas de fofocas como a Lady Weasley, né? E é curioso porque essa temporada que ela vai ter muito esse foco de falar sobre o papel da mulher nessa sociedade, o papel que a Penélope precisa entender, qual é o papel dela naquela sociedade ali, como uma sociedade que, de certa forma, rejeita ela por ela ser gorda, por ela não ser tão bonita, por ela não ter um padrão físico igual às outras mulheres daquela sociedade, e como que, de certa forma, o fato dela ser excluída aumenta muito mais e fortalece muito mais o fato dela ser a Lady Weasley. Porque a Lady Weasley é essa autora que solta as maiores fofocas, as maiores atrocidades, né? As fofocas, os babados quentes que rolam na temporada de casamentos, né? E dessa vez aqui, enquanto a gente vai ter a história da Penélope com o Colin, a gente também vai ter a história aqui da Francesca com o John, que é... A Francesca ela é uma personagem que nunca foi muito bem apresentada na série e que aqui ela ganha finalmente um destaque da gente entender que ela é uma pessoa introvertida, que tanto ela quanto o John, como os dois personagens ali, como esse casal, eles são um casal de introvertidos, sabe? Ela respeita o lugar dela, mas de certa forma ela não trata a família dela da mesma forma que os outros irmãos Bridgerton apreciam. Ela tem uma forma diferente de ver a vida, de apreciar a vida e de principalmente ela ter um cantinho dela com as coisas que ela gosta e com as coisas que ela mesma aprecia. O John, ele é exatamente isso. Então, a relação desses dois enfrenta um desafio muito interessante de como que a gente fica junto numa sociedade que quer que a gente seja um casal que vá ter fofocas, um casal que tem que ser interessante, um casal que tem que chamar atenção para a rainha Charlotte, para o resto da sociedade. Como que a gente enfrenta os desafios sendo que a gente é um casal introvertido, um casal que a gente gosta das nossas coisas do nosso jeito, entendeu? Então é curioso porque a temporada inteira ela vai focar nessas discussões da Francesca com o John como um casal introvertido e na Penélope e do Colin nessa briga, quase uma novela entre eles, porque
o Colin não sabe que que ela é a Lady Whistledown. E em certo momento isso vai vir à tona. As consequências das ações dela, como a autora desconhecida, vai vir à tona. Porque os segredos, eles não são guardados para sempre. E a verdadeira questão é, o que você faz quando as consequências das suas ações chegam até você? Você lida com elas de alguma forma ou você enfrenta as consequências que aquilo causou em você? Então, existe muito uma questão aqui na jornada da Penélope como uma jornada de amadurecimento. Ela é uma personagem que, desde a primeira temporada, a gente acompanhou ela novinha, o Colin novinho, e agora a gente vê nessa temporada como esses dois personagens cresceram e amadureceram, de certa forma. A Penélope, ela não é mais aquela garota apaixonadinha pelo Colin na primeira temporada. Agora ela é uma mulher que está tentando lutar pelo seu direito como mulher naquela sociedade para ter uma vida onde ela não precisa depender de um homem, ela não precisa depender de um homem como o Colin ou como qualquer outro homem que vá sustentar ela, porque ela tem o seu próprio sustento, ela tem a sua própria maneira de se sustentar, sabe? E é curioso porque mais uma vez, essa temporada aqui, ela fortalece o quanto ela não é uma temporada só sobre o casal Colin e Penélope. Ela é uma temporada sobre a Penélope como mulher naquela sociedade, como ela se porta naquela sociedade, como que aquela sociedade entende que o que faz dela ser especial ali é que ela é a Lady Whistledown, ela é a autora, ela pode ter essa vida dupla e ela ela pode continuar sendo a Penélope que ela é, mas sem se desgarrar dessa figura dessa autora, entendeu? E é curioso porque o amor dela pelo Colin, o amor do Colin pela Penélope, está justamente nas raízes de que é um romance que já existe desde que eles eram jovens e que, de certa forma, o Colin passa por essa jornada também de entender que não é porque ela é a Lady Whistledown que ele vai deixar de amar ela, porque o que faz ele amar ela é que ela é a Penélope Featherington, e ela para sempre vai ser a Penélope Featherington, até quando se casar e virar a Penélope Bridgerton. Então, de certa forma, o que faz essa, para mim, ser uma temporada excelente, tá no foco dessas discussões, desses personagens, e principalmente talvez enaltece o quanto Bridgerton vem se tornando uma adaptação que, por mais que ela respeite certas decisões ali dos livros, ela está se portando como uma série que está trazendo discussões atuais em uma série de época, sabe? Uma série de época no mundo ficção. Porque a gente não pode esquecer de um detalhe, essa série aqui, ela é ficção, ela tem coisas ali que aconteciam naquela época de verdade, mas ela em si é uma obra de ficção, ela não é baseada em fatos reais, inspirada em fatos reais. Ela tem coisas ali que são baseadas em fatos reais, mas são inspirados em eventos, coisas reais que aconteceram naquela época, mas que de certa forma ela é uma adaptação que ela encontra o seu próprio tom e o seu próprio jeito de entender que ela não precisa seguir os livros. A autora aqui, a diretora dessa série, ela não precisa seguir necessariamente, explicitamente o que está em cada linha de diálogo, em cada linha de página dos livros. Nada disso, ela pode fazer alterações que vão influenciar no futuro daqueles personagens e principalmente nas decisões que vão fortalecer Bridgerton como uma série atual, uma série que lida com questões atuais, mesmo sendo uma série de época. Isso, para mim, vem se tornando, nessa terceira temporada de Bridgerton, uma das melhores temporadas, se não, talvez a melhor temporada da série até então. E é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Bridgerton, né? A terceira temporada do Pollen. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!